embora, vou passar o Galerinha, primeiro aviso paroquial, decisão de reunião de ontem dos professores. Acabando, faltando 5 minutos para terminar a aula, tu já não pode mais ir no banheiro naquela aula, só o próximo professor. Outra, na hora que os professores foram trocar de sala de aula, vocês não estão mais autorizados a ficar saindo, como alguns mal educados faziam. Assim, acabou a aula, passa e vem. Na época do pontinho era, agora tá cancelado isso. Quando tu for voltar, tu não estava na minha aula, e de repente tu brota na minha sala de aula, que estranho, o que houve? Tu não vai poder entrar, tu vai ter que vir com a coordenadora, ou com alguma autorização para que tu possa entrar. Porque era muito oba-oba, a gente está perdendo muito tempo nessa parte aí de troca de sala de aula. Outra, por que no banheiro 30 vezes por dia não existe isso? Porque não tem problema de incontinência urinária. Se tem problema de incontinência urinária, a mãe vem, traz os atestados, a gente atende especialmente aquela pessoa. Caso contrário, vai ter que segurar, como qualquer pessoa semi-adulta como tu é. Então olha só, mija antes de entrar na sala de aula, mija no recreio e na saída, tá bom? Tranquilo, né? Olha que beleza, as aulas vão fluir muito melhor. Eu já tinha te falado isso outras vezes, o cara pede para sair no meio da minha aula. Eu meio que deixo com desdém, porque eu sei que ele vai perder a aula e não vai se recuperar. Porque não tem cabimento o cara ter que se ausentar na sala de aula por motivo nenhum que não seja de morte. De morte! Entendeu? Porque a aula é uma coisa sagrada. E isso estava sendo maculado no dia a dia. Então tu vê que beleza, ontem sabiamente os professores decidiram que estava errado. E vão cobrar melhor postura, vão cobrar não botar pé na cadeira, que é um absurdo, sentar adequadamente virado para frente, não como se estivesse vendo TV, não botar o pé na cadeira, teu pé na cadeira não, teu sapato está na cadeira, por incrível que pareça, a postura vai ter que ser a correta. Eu sei que para ti, que ainda não é adulto, pode parecer filha da putice, mas não é. É o correto, tem o correto e o errado. Nós estávamos no meio do caminho e estamos melhorando agora. Olha que beleza, todos ganharão. Sim! Yeah! Uma bela manhã para aprender física. Vamos que vamos. O esquema é elevador assassino, lembra? Não é isso? Elevador assassino. Vamos botar alguém em cima da balança. Essa é a brincadeira mais legal, porque os outros problemas derivam desse. Nós queremos fazer duas situações, ou aceleração para cima, ou aceleração para baixo. A aceleração para cima tem duas condições, quais são? Duas condições para ocorrer a aceleração para cima. Isso, velocidade V aumentando, Ou a velocidade reduzindo ou V diminuindo. Concordam comigo? Esses problemas se resolvem da mesma forma. Nesse caso, duas possibilidades para a aceleração estar para baixo. Isso, descendo cada vez com velocidade maior, ou subindo com uma velocidade cada vez menor. Beleza. Aqui nós temos a balança, aqui nós temos a pessoa. E só para não ficar bizarro, para ficar um pouco mais próximo da realidade, vamos pegar uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tanto num caso quanto no outro. Vamos pegar uma pessoa ali de uns 80 quilogramas. Está engordando, né? Ontem era 70, não era? Já te falei, né? Obesidade é uma epidemia mundial. Obesidade é uma epidemia mundial. O mundo está engordando bizarramente. Vai dar problema. Show de bola. Negócio seguinte, diagrama. Show de bola. Quantas forças? Só peso e normal. A tua decisão aqui é dizer qual que é maior que qual. Tá correto assim o diagrama? Não, na resultante não pode ser zero porque tem aceleração, segundo a lei de Newton. Como a aceleração é para cima, e esta equação vetorial, esses vetores têm mesma direção, mesmo sentido. Se a aceleração é para cima, a força resultante é para cima. Logo, normal é um pouquinho maior. Beleza? Eu só tenho que aplicar a segunda lei de Newton nesse corpo, no final das contas, que é aquela equaçãozinha. E eu vou usar ela na forma escalar.
Eu vou usar ela na forma escalar. Quem é a força resultante? N. Só isso que eu quero. É só isso. Essa é a solução do problema. O resto é algebrismo bobo, matemática tosca. Aqui, vamos lá. O sujeito está com a aceleração para baixo. Diagrama de corpo livre. O peso é maior que a normal. Simples pra caramba. E aí tu vai aplicar a segunda lei de Newton no cara. Só isso. E quem é a resultante no sujeito? P menos N. E o que a balança lê? A normal. Certo? O objetivo é ler o peso. Na verdade, o objetivo é ler a massa da pessoa, né? A gente usa a normal. Afinal, se a balança for colocada num plano inclinado, concorda comigo? Ela só vai ler a normal Y, né? O PY, aliás, né? O PY, então não vai ler a verdade, tu vê, né? O teu peso não vai ter mudado quando tu está no plano inclinado. Mas se a balança estiver no plano inclinado, ela só vai ler uma componente da normal, né? do peso, e aí, portanto, não vai ler a verdade. Então, se eu quiser saber qual é a indicação da balança, que é a pergunta clássica, eu tenho que isolar o N e tenho que ter todos os outros dados. Existem outras possibilidades de pergunta, né, para esse tipo de problema. Qual seria uma outra pergunta além de qual é a indicação da balança fornecendo a massa do sujeito, a aceleração e a gravidade? Pode perguntar o peso do sujeito? Deixa eu ver. Só que aí eu vou ter que escrever aqui P igual a M vezes G. Vou botar a massa em evidência, ele pode dar aí ele vai dar a leitura da balança. Concorda? Ele vai dar a leitura da balança, que não é a massa verdadeira do sujeito. Concorda comigo? Ele vai dar a aceleração do elevador. Aqui tem M vezes G. Eu posso colocar o M em evidência, né? Então eu vou poder achar a massa. E ao determinar a massa, calcular o peso verdadeiro. Sim. O clássico seria perguntar qual é a massa. Ele fornece a massa errada e pergunta a massa. Dá para fornecer a massa verdadeira, a indicação da balança e pedir a aceleração do elevador. Tu vê, né, cara? Então, na verdade, essa aulinha de elevador, eu já estou meio que resolvendo os problemas todos para ti de maneira genérica. Porque essa é a solução matemática do problema. Agora é só jogar o valor das letrinhas. Claro, né? Eu estou confiando que todos vocês sabem que peso M vezes G, né? Certo? Essa é a solução do problema. Vamos fazer a solução desse problema, então. Já que a gente forneceu a massa e a aceleração, está faltando a leitura da balança, né? No meu caso. Fiz um caso clássico. N menos. O peso a gente fez aqui rapidinho, mentalmente, né? Não me importo mais que tu faça mentalmente. Acredito que 90% da galera tem consciência do que é isso. A massa do cara é 80. A aceleração é 0,5. Normal igual 800 menos 40. Normal igual 760 newtons. Qual é a leitura da balança? 76 quilogramas. Não podia. Eu acho que Não, é mais 40. Não, é mais 40, né? Não sei de onde. Até porque não podia, né? Lembra que a gente falou que o cara espreme o chão quando acontece isso? Isso aqui deveria ter acontecido lá, né? Que bom que no final das contas a gente tem que analisar o resultado e ver, porra, um absurdo que eu calculei. Tá errado. É 840. A leitura fica 84. Agora faz sentido. Se o elevador começa a subir cada vez com maior velocidade, eu vou me sentir mais pesado, entre aspas. Show de bola. Naquela outra situação, o peso é anormal, eu quero determinar para poder prever a leitura da balança. O cara tem massa 80, aceleração 0,5. 800 menos 40, agora sim, é igual a N. N igual a 760. Logo, a leitura na balança, 76 quilogramas. Como? Mal. Duas, hein? Obrigado. Galerinha, tu vê esse tipo de problema que tu vai enfrentar. Pois não. Ô professor, por que quando a gente está, por exemplo, na Big Tal, dos partes de versões, quando a gente está descendo, a gente tem a sensação de não ter peso nenhum?
Justamente pelo fato de os objetos de massas diferentes caírem com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade. Então, quando uma pessoa está no elevador em queda livre, ambos estão com a aceleração da gravidade, certo? Então, já que eles vão se deslocar ao mesmo tempo... Por isso que tu acaba levantando da cadeira também. Exatamente, tu te sente levantando a cadeira porque tu e a cadeira estão caindo juntos. É a mesma sensação que o astronauta tem dentro da nave. E por isso, aquele filme que eu recomendei para vocês já algumas vezes, eu vi passando na TV a cabo de novo, Apollo 13. Ah, tá passando esse vídeo. Certo? Apollo 13, aquele que o do Tom Hanks, aquele antigo, tá? Não é o Apollo 16, né? O lixo atual ali, não é? Não é aquele terrorzinho de quinta categoria. Hã? É documentário? Não é documentário, é um filme. As cenas são todas feitas com grande perfeição. Como é que eles simulam gravidade zero? Tem que pegar o aviãozinho, ir lá na PQP e fazer o aviãozinho cair com todo o set de filmagem preparado. Tu vê aí, tu tem 30 segundos de falsa gravidade zero porque o avião está despencando junto contigo. E aí tu dá filma um takezinho de 30 segundos. E agora faz, sei lá, meia hora de filmagem em gravidade zero assim, né? Incrível, cara. Vale a pena porque é uma aula de como é que funciona a brincadeira lá. De que o desafio que é, né, ir à Lua. Dá pra vislumbrar qual é o desafio de ir à Lua, vendo esse filmaço. Apollo 13. Outro dia eu tava vendo uma reportagem aqui falando sobre que a Big Tower é como se fosse dois ímãs se Repelindo. repelindo. Sim. Isso não faz, não estimula, influencia naquela sensação de gravidade e tal. Não, na verdade, por incrível que pareça, o corpo humano, ele tem substâncias para e diamagnéticas, não é ferromagnético, ou seja, o campo magnético não influencia diretamente, né, o nosso corpo. Ah não, professor, mas a hemoglobina tem átomo de ferro no núcleo. Aí o magneto suga o ferro do sangue do cara, lembra, né? Outra parte, não sei se vocês gostam desse tipo de filme, mas tem uma parte que o magneto suga o ferro da hemoglobina de um sujeito lá, do cara que é o carcereiro dele. Aí ele vai lá e suga o ferro do cara e pega uma pequena quantidade de ferro que ele sugou e, né, faz uma chave, alguma coisa, começa a assassinar as pessoas e foge. Né? Muito legal a ideia. Porém, né, isso não... mesmo que esse ímã fosse muito forte, né, não teríamos essa sensação. Então, por incrível que pareça, não. A sensação, na verdade, é aquele desconforto no final da barriga, né? Te comentei o que é, né? São as vísceras se mexendo mesmo na cavidade abdominal, certo? São as vísceras se mexendo. Muito doido. Galerinha, a melhor forma de a gente ver se tu pegou a manha é a gente apagando isso aqui e botando um, né? Porque se tu ficar olhando, a gente vai ficar muito fácil pra ti. E na verdade nós estamos fazendo coisas que nós já fazíamos há tempo. Só que numa situação especial. Claro que eu não gosto muito de elevadores. Uma nave alienígena acelera verticalmente para cima com uma aceleração indefinida, tamanha sua aceleração. Porém, um paranormal, ao analisar a situação, percebe que o alien, que ele já conhecia de outras visões, tinha uma massa de 666 quilogramas. Sabendo que no ato da visualização a massa do alien era 999 quilogramas pela indicação da balança, e sabendo que no local a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração da nave alienígena. Vai, quero ver. Quero ver. É a mesma brincadeira, tá? Se tu não gostou da historinha, bota um elevador, apaga a nave, beleza?